Olá, sejam bem-vindos! No ar, Notícias de Domingo! Com muita alegria, Notícias de Domingo! Eu já vou desejando a todas vocês, com muita alegria, um ótimo domingo. E que Deus abençoe primeiramente a todos vocês que acompanham aqui esse canal. Um domingo aqui na minha cidade com o sol, rachando mesmo, com poucas nuvens, Nós estamos agora esses períodos aí agora de muito calor, não é novidade, Principalmente aqui na minha região, a região do Pantanal, aqui bem o comecinho do Pantanal, a princesinha aqui, que é o Rio Paraguai, A princesinha é o Rio Paraguai, a princesinha aqui do Pantanal, a princesinha da minha cidade de Cáceres, Mato Grosso. Por isso, quero assim dar um grande abraço, a todas as pessoas, a todos os cacerenses, inclusive, Que são pessoas importantíssimas aqui da minha região. E para alegrar um pouco mais o nosso espírito, vamos então assim com uma música de fundo, Nesse domingo, a gente merece, Então, olha só! Música linda, gente? Para começar então, começar o nosso domingo, esse domingo maravilhoso. Eu sei que muitos de vocês no domingo se reúnem, às vezes se reúnem com os familiares, outros se reúnem com amigos, no bate-papo, às vezes tomando aquela cervejinha, fazendo aquele churrasco, alegrando o domingo. Como é que é o seu domingo? Como está sendo o seu domingo? Sem dizer que o domingo também é um momento em que nós procuramos também assim o lado espiritual, trabalhar o nosso lado espiritual. Claro, católicos, na Igreja Católica, nas missas, muitos inclusive já foram na missa agora pela manhã, outros vão mais logo à noite. Tem também os evangélicos que fazem a mesma coisa. E assim, todas as outras religiões. Isso retrata assim o domingo. Com alegria, gente? E assim, eu estou aqui também com o chimarrão, claro, um calorzinho, Mas o costume que tem de tomar chimarrão. Vou deixar por aqui assim, o chimarrão. Nós temos muitas notícias para passar aqui hoje em Notícias de Domingo. Eu estou pegando assim um formato um pouco diferente de Notícias de Domingo. Depois eu quero ver nos comentários o que vocês acharam, Eu vou trabalhar com flashes de notícias, tá? Com flashes de, principalmente assim, de jornais de notícias de esquerda, tá? Notícias assim, eu digo assim, de jornais de esquerda, de sites confiáveis, Que a gente confia mais, tá? Eu estou então aqui trazendo, até para notícias, o Brasil 247 e também a revista Fórum. Então eu vou começar aqui com os flashes do 247, tá? Para esse domingo. Já traz bem no seu comecinho, Documento do governo dos Estados Unidos aponta que Israel viola normas internacionais.
Isso não é novidade, né, gente? Quantas violações nós temos aí de Israel? Violações aos direitos humanos, direitos internacionais, tratados internacionais. A meu ver, Israel já violou uma série de tratados, né, internacionais. Então, qual é a novidade que tem disso? Nenhuma. Não tem novidade nenhuma. Já se acostumou, né, violar tratados. Estados Unidos também já teve esse tipo de prática, né, em guerras, tá? Guerras contra o Iraque, outras guerras também praticadas pelos Estados Unidos. Esse povo aqui não é cumpridor de tratados, igual muita gente imagina, não, viu? É pura enganação. É pura enganação. Pensar que é um pessoal bonzinho, que se preocupa com seres humanos, é pura enganação. Dou certeza para vocês. Então, não há novidade nessa notícia, né, de que Israel viola tratados internacionais, né? Vamos ver mais notícias aqui também, né? Trazidas também pelo Brasil 247, tá? Aqui tem um jurista que é o Lenny Streck, que é muito bem conhecido, né? Um jurista, assim, e eu respeito muito, assim, o Lenny Streck, tá? Como um grande jurista, eu até considero assim, um grande intelectual. Ele diz assim, olha o que ele afirma: tentar o impeachment de um ministro do Supremo é rasgar a Constituição. Olha só, tentar o impeachment de um ministro do Supremo é rasgar a Constituição. Por isso que eu vou até dar uma olhadinha, né, assim, um pouco rápida nesse texto, que ele é muito interessante, né? Então, é assim, ó, o que ele diz. Lenny Streck adverte, só um minutinho que as propagandaiadas vai assim enchendo o saco da gente aqui, né? Lenny Streck adverte sobre os riscos de um impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Porque está ventilando essa ideia, né, do impeachment de Alexandre de Moraes. Eu acho que vocês também estão acompanhando isso no Congresso, né? Essa afirmação, né, é importante, né, do Lenny Streck, né? Porque há assim uma tentativa, né, assim de querer trazer à tona, né, o impeachment, né, contra o Alexandre de Moraes. E a gente sabe o porquê, inclusive, que estão nessa luta aí para poder impeachment o Alexandre de Moraes. É claro que é por conta do seu trabalho, né? Porque ele vem atuando de forma muito contundente, a meu ver, né? De modo especial com tudo o que tem acontecido no nosso país, porque isso não é de hoje, isso é de muito tempo, né? Tudo o que tem acontecido no nosso país, desde a eleição do capiroto, o pessoal fala, né? que é o Bozo, de 2018, a gente sabe o quanto que, inclusive na sua eleição, né? Isso foi uma prática, inclusive, da sua eleição, das fake news, e depois tudo que vocês possam imaginar que aconteceu no nosso país, quando, inclusive, o Lula ganhou as eleições, né? Quando o Lula ganhou as eleições. Tudo que vocês sabem, que tudo que foi feito, a tentativa de golpe, né, no nosso país, o 8 de janeiro, né, de 2023, que aquela arruaça, aquela bagunça toda que fizeram lá na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília,
né? E tudo que os acampamentos, né, diante dos quartéis, enfim, tudo que vocês já possam imaginar. O Alexandre de Moraes, ele tem batido de forma firme em cima disso. Aí a grande quantidade, inclusive, de pessoas que estão presas nesse momento, né? Muitas já condenadas, né? E agora o risco que está se correndo é da prisão do mentor, né? Do articulador principal de toda essa tentativa de golpe, né, contra a democracia brasileira, quanto ao Estado Democrático de Direito do Brasil, né? Que é a prisão do capiroto, né? Devido a tudo isso, né, nós temos até parlamentares presos. Está aí a própria Zambelli, inclusive, né, correndo risco também de ser presa, né? Só um pouquinho que a minha garganta deu uma... Quer dizer, no fundo, toda essa briga contra o Alexandre de Moraes, que aí depois entrou o Elon Musk também, né? Até em interferência internacional aqui no Brasil, quando entra o Elon Musk nessa parada toda. Então, tudo isso que está assim contra o Alexandre de Moraes, está muito evidente, gente, muito claro, que é por conta das suas atividades. Porque ele está colocando ordem aqui no país, né? Essa é a grande verdade. Ele está colocando ordem, tá? Organizando a casa, né? Organizando o nosso país. Porque nas mãos desse povo e da extrema-direita só se pensa, por exemplo, não tem outra forma, a destruição total. Então, é isso. Por isso que o jurista, que o Lenny Streck, ele está coberto de razão, concordo plenamente com ele. Tentar o impeachment de um ministro do Supremo é rasgar a Constituição. E isso é verdade. E olha que ele está falando em termos constitucionais, né? Bom, vamos ver então aqui mais uma notícia, né? Aqui tem uma notícia do Rui Costa Pimenta, mas eu sinceramente eu não sou defensor, não gosto muito do Rui Costa Pimenta, né, que é o presidente do PCO, né? Acho que fala muita besteira, né? Bom, eu vou pegar então aqui agora na revista Fórum, tá? Algumas notícias também importantes. Olha só, Daniel Silveira, por unanimidade, Supremo Tribunal Federal nega progressão de pena para bolsonaristas. Vocês lembram do Daniel Silveira, né, gente? Estão lembrados? O bombado, né? O bombado que está preso. Aí é um desses também que saía, né, mostrando a sua força, né, batendo na mesa, amedrontando todo mundo, né? Então ele se encontra preso e está aí pedindo então a progressão de pena que foi então negado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Olha só, essa outra notícia aqui também foi o que correu, né, durante a semana aí. Sobre o Lira, isso mesmo, o homem que se acha que é o dono do Congresso, né? Ele não acha que ele é apenas o dono do Congresso, que ele é o dono do Brasil, né? É o que a gente costuma dizer assim, que é o reizinho, né? O Lira, então, ele tem se revoltado, né? Tem se revoltado contra o governo federal. Vocês acompanharam as revoltas aí passadas, né? Ele contra o ministro também do governo federal, contra o Lula,
Isso tudo a raivinha dele porque ele perdeu, né, nas votações que tinha a ver lá com o Chiquinho Brazão, né? O Chiquinho Brazão que a maioria votou então para que o Chiquinho Brazão então perdesse o mandato, né, por conta da condenação dele de ser o mandante da Marielle Franco. E aí o reizinho, né, acho que ele queria que o Chiquinho Brazão, aliado, né, essa coisa toda, não acontecesse isso, né, que aconteceu lá, né, que o Lira então estava favorável, né, ao Chiquinho Brazão. E aí, devido a isso, ele ficou assim raivoso, porque ele não está acostumado a perder, né? Esse povo, assim, inclusive de uma linha mais bolsonarista, o Lira tem também, a gente sabe muito bem disso, né? Uma linha bolsonarista. Eles não gostam de perder e também não sabem perder. Tanto é que até hoje essa não aceitação de que Lula ganhou as eleições é porque é um bando de gente que não sabe perder, né? É igual aquele time de futebol assim que você tem dois times jogando, aí tem o time adversário que perde, né? E ele não aceita a derrota, não aceita de maneira nenhuma, né? Eles querem fazer torcida, faz arruaça, quebra, né, quase todo o estádio, aquela bagunça toda, faz a maior arruaça porque não querem aceitar a derrota. E o Lira, aconteceu isso com ele. Agora o que está acontecendo nesse momento, né? Que ele está raivosinho, agora ele está raivoso não só com o governo federal, agora ele está raivoso também com o Supremo. Então está bravo com o Supremo, né? Aí com isso ele está atacando então agora o Supremo Tribunal Federal, né? Porque tem uma medida do governo Lula, que essa medida foi revogada, né? Foi revogada pelo governo Lula, porque essa medida foi aprovada no Congresso, né? Que é uma medida que, assim, uma lei que irá favorecer as grandes empresas, tá? Uma lei que irá favorecer as grandes empresas, ou seja, é uma espécie de renúncia fiscal, né, das empresas. Então, uma lei relacionada a renúncias fiscais, né, que essas empresas então estariam assim livres, né, de não pagar impostos, tá bom? Na concepção do Lira, ele diz assim que isso ajuda as empresas porque as empresas geram emprego. Elas são geradoras de emprego, então elas merecem, né, ter renúncias fiscais, tá? Isso, de um modo geral, para todo o Brasil, é uma situação terrível. Por que a maioria da população paga impostos? Por que você vai, então, agora liberar, né, empresas que deixem de pagar impostos? Como nós já sabemos, no agronegócio, aqui no Mato Grosso, é muito comum isso, né? Você ter esse tipo de renúncia, tá? Isso diz que é para incentivar, né? Porque essa gente traz lucro. Não sei que lucro é esse que essa gente traz, porque boa parte do lucro ficam para eles, né? As produções, boa parte dessas produções vão para fora. O brasileiro não se beneficia de boa parte dessas produções. Essa é a grande verdade, né? E é assim que a coisa funciona. Então, o STF está, né, votando a favor do governo federal. Essa lei que eu estou falando aqui está, por exemplo, para ser derrubada, né, ou seja, para que o veto do Lula tenha valor, ou seja, o ganho de causa para o veto do presidente Lula, né? Porque Lula, né, o governo Lula vetou com razão, que é isso que eu acabei de explicar aqui para vocês.
Isso significa que é uma derrota. Aí o Lira está se sentindo, então, assim, derrotado, né? Sem dizer de outras coisas com relação a Alexandre de Moraes. Então, é um pessoal assim, gente, que vem tendo uma birra, né? Eu falei agora há pouco do Lenny Streck, né? Uma birra contra o governo federal, contra o Supremo Tribunal Federal, mas no fundo, se vocês prestarem atenção, é porque está mexendo no calo deles, né? A coisa vai tudo bem quando você não mexe no calo desse povo todo. E como a gente já sabe que o que mais interessa para eles, o que eles mais querem é dinheiro, né? O quanto mais o governo federal oferecer dinheiro, né, para essa gente, é melhor para eles. O que eles interessam mais é grana, né? Com emendas parlamentares, aumento de emendas parlamentares, aumento da quantidade, por exemplo, para emendas parlamentares. É assim que a coisa vai funcionando. E aí, no fundo, o que a gente vai percebendo que preocupação que esse povo tem, por exemplo, com o Brasil. Me fala, qual a preocupação que esses congressistas, tá? Quando eu falo os congressistas, é claro que tem muita gente boa no Congresso, pessoas de esquerda, tem mulheres lá que eu fico admirado. Gleisi Hoffmann é uma delas, né? Aquela Jandira Fegali. Tem umas do PSOL aí também que, vou falar para vocês, são porreta mesmo. Então, tirando fora assim essas lutas, essa briga no bom sentido, né? De congressistas, congressista de esquerda, tá? A gente tem que valorizar essas lutas desses congressistas de esquerda, né? Bom, tá um pouco longo então aqui o nosso Notícias de Domingo, tá? Eu só vou encerrar assim falando da Gleisi Hoffmann, né, que é a presidenta do PT. A Gleisi Hoffmann, alfineta bolsonarista do Banco Central, né? Eles detestam notícia boa para o povo. Eles detestam. Quando ela está falando eles, ela está falando dos bolsonaristas também, né? Porque é dessa maneira. Essa é a grande verdade, né? Então a Gleisi Hoffmann aproveitou para fazer uma ácida crítica contra o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, após a informação de que a inflação caiu ainda mais durante o governo Lula. Quer dizer, depois da notícia de que a inflação caiu, e o tal dos juros nunca baixa, né? Abaixa de uma forma muito tímida, muito pequena, mas continua alto, né? As taxas de juros. Então eu vou encerrar por aqui, tá? Agradeço imensamente. Vão nos comentários, tá? Às vezes notícias de domingo a gente procura, pelo menos assim, fazer algo diferente, né? Eu tentei passar assim como flashes de notícias e comentar esses flashes de notícias. Vocês veem se isso foi importante para a gente poder dar continuidade no próximo, tá? Um abraço, continuem firmes todos os dias. Os shorts eu sempre estou postando notícias curtas, tá? Nos shorts. Acompanhe também o meu shorts, que é importante. E também eu sempre estou postando notícias também no TikTok, tá? Eu tenho também um canal lá no TikTok. Tem muita gente que acompanha, muita gente que vê também lá as notícias no TikTok. TikTok, geralmente eu posto assim também notícias curtas, tá? Algumas vezes eu faço algumas como essa daqui, né? Notícia de domingo um pouco mais longo, tá? Mas é raro. Então me acompanhem também no TikTok. Um grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.